Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver. Olá, meus amigos, muito bom dia! Vocês estão acompanhando a Página 2, seu canal de comunicação digital. Estamos abrindo mais um Acordar e Agir, programa do Movimento Orgânico. Estamos nessa quinta-feira, hoje saudando a vocês que acompanham esse programa em todos os lugares, dando as suas opiniões, enfim, nos impulsionando, no sentido de que temas cada vez melhores possam ser abordados aqui, dentro desse conceituamento, dessa filosofia orgânica que é tão bacana, que eu gosto tanto. O que será da política? De novo, estamos associando essa questão à Covid-19, essa pandemia, porque afinal de contas ela está mexendo com todos os parâmetros. E a política? E a política partidária? E a política como é conhecida desde os tempos dos gregos, com convidados muito especiais. O pai da matéria hoje é o Ronaldo em Goiânia ou Anápolis, né? Bom dia, Ronaldo. Bom dia Carlos Henrique, bom dia Neto, bom dia Belli, bom dia Tiano. Estamos aqui em Anápolis. Então tá. Com a gente também o Rubens Belli, Blumenau. Rubens, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Legal, Neto, Blumenau também, muito bom dia, Neto, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Página 2, Carlos Henrique, bom dia, Tiano, Belli e Ronaldo aí, vamos ver o que vai dar esse assunto aí. Tá certo, então, o Tiano é que faz toda a retaguarda aqui, e é o responsável, digamos assim, pela qualidade de imagem. Técnica não vamos colocar sob a responsabilidade dele, porque a gente com essa internet extremamente frequentada, não está dando para garantir muita qualidade. Mas enfim, vamos com o que temos. Aliás, qualquer canal, qualquer grande emissora tem enfrentado os mesmos problemas que a PG2 também enfrenta quando se faz esses links remotos. Momento Realidade. Tendências do mundo hoje, o que já está mudando ou precisa mudar. As decisões políticas têm mesmo tanta influência em nossas vidas? Como seria uma política orgânica, por outro lado? Olha, hoje então, o Ronaldo Carvalho em Anápolis, o Rubens Belli e o Neto Birger em Blumenau, e eu aqui na PG2, sede em Timbó, aqui no Vale Europeu, Santa Catarina. Vamos debater esse tema no Acordar e Agir, tema bastante importante. E por que eu acho importante? Porque muitas vezes as pessoas podem imaginar que nós vamos aqui entrar no debate único e exclusivamente político partidário. E a gente quer ir um pouco mais além, né, Ronaldo? É isso aí. Talvez as pessoas possam estar esperando aí algum tipo de embate aqui polarizado, né? E o que a gente quer resgatar aqui é as origens da política e o quanto a gente precisa se afetar com elas, né? E acho que isso que importa hoje pra gente, assim, por que afeta tanto a gente e se precisa mesmo afetar tanto, né? Então a gente vai resgatar um pouco da origem disso e como é que o movimento orgânico vê, como é que a filosofia orgânica vê essa questão da política, né? Então a gente quer trazer um pouco o debate mais na origem, na essência. Ô Rubens, me diga uma coisa, quando te apresentaram esse tema, qual foi o conceito que você formatou? O que você achou da discussão? A ideia aqui, justamente, como o movimento orgânico ele não tem a proposta de julgar, todo tipo de julgamento, a gente acha desnecessário e inútil, inclusive, tá? Então, o que a gente quer fazer é trazer um pouco mais de consciência para as pessoas, ou seja, as pessoas terem um bird's view, tipo assim, uma visão de fora, uma visão de cima, uma visão mais ampliada da onde nós estamos imersos, né? E eu acho que os fundamentos da filosofia orgânica ajudam muito a gente a fazer isso, porque às vezes a gente está tão imerso em brigas, em crenças, né? Em coisas que a gente acredita, que a gente acaba tendo uma visão muito, muito, muito limitada e acaba não percebendo coisas que acontecem à nossa volta, e isso só é prejudicial para a gente, né? E acaba prejudicando nossas relações, a nossa família. Então, o objetivo aqui é a gente ver algumas coisas que a gente dá tanta importância e às vezes elas não têm tanta importância assim, né? Então, nós vamos aprofundar mais sobre isso. Muito bom.
Ô Neto, o que te pareceu? Logo que apresentaram o tema, o Ronaldo propôs a discussão desse tema aqui, eu sei que você já se escalou, foi o primeiro a se escalar. O que te impulsiona, o que te motiva a falar sobre essa questão, Neto? O que me motiva mesmo é isso que o Ronaldo falou, né? De falar da verdadeira política, digamos assim, né? Porque essa política que nos é apresentada aí pela mídia, essa política que está tão longe de nós, essa aí, se eu for falar, não posso falar nada, porque eu não entendo nada, não acompanho, então quem sou eu para falar alguma coisa? Mas de um outro tipo de política, dessa política que a gente acaba nos nossos meios, no grupo ali, nos nossos grupos sociais de interação, de interatividade, de conexão. A gente acaba fazendo, né, política a cada momento, cada conversa, cada reunião. Então esse tipo de política, dessa ciência política, isso aí me apetece, isso aí eu tenho interesse em participar. Vou ouvir mais do que falar, como sempre, mas tamo junto aí. E você já colocou a primeira questão, primeiro sinuca você já deu, e foi exatamente em mim, representante da mídia. A mídia que faz política ou são os políticos que fazem a política ser como ela é? Eu acho que existe a política que acontece aí, né, mais perto do Ronaldo aí, pela essa região central do Brasil aí, Anápolis ali nesse... Eu acho que a gente, como está muito longe, a gente não consegue acompanhar de perto isso, como ela realmente acontece. É difícil a gente fazer qualquer tipo de julgamento, né? Eu acho que esse jogo de poder, esse jogo competitivo, essa disputa que existe, ela acaba tendo muitas coisas por trás que não chegam até nós, a verdade verdadeira, digamos assim. E daí a imprensa nos passa aquilo que mais lhe convém, né? Aquilo que eu acho que tem muitos interesses próprios por trás de muito disso, né? A própria Rádio Página 2 resolve ficar alheia, né? Ficar à parte disso porque não tem vontade de ficar se envolvendo com esse tipo de discussão. E daí eu acho que vem para nós as informações que estão mais sobre a lente de quem está lá acompanhando. Então é difícil a gente ficar aqui de longe se envolvendo com isso, perdendo tempo com isso. Eu prefiro ficar mais próximo daquilo que eu tenho acesso, daquilo que eu tenho contato, né? E aquilo que eu posso interferir de alguma forma de verdade. Acredito que seja isso. Ô Ronaldo, você ia falar? Um gancho aí? Pode falar. Um dos pilares da filosofia orgânica é a gente trabalhar em cima da ciência ou do que a gente observa e que é constatado pelos 5 sentidos, tá? Então, o que acontece quando a gente recebe notícias assim, foi falado em imprensa tal, mas assim, são todas as redes sociais, tá? Tipo, o WhatsApp, principalmente, né? Todo o oceano de informação que a gente recebe, a ideia é que a gente não tem como ter certeza absoluta de que essas informações todas que a gente recebe por todas as mídias, sejam sociais, né, etc., se elas realmente têm algo de verdade ou algum interesse ou algum filtro por trás, porque todo propagador de informação, ele é um filtrador também de informação. Então, se eu vou repassar informações, muitas vezes eu vou filtrar essas informações e essas informações vão ficar filtradas para as pessoas. E quanto mais, e as redes sociais funcionam assim, quanto mais a gente se relaciona com pessoas que têm afinidade com os nossos pensamentos, a gente começa a receber mais do mesmo. Isso não só em informação política, mas em música, em vídeos, em filmes, a gente acaba recebendo informações a respeito daquilo que a gente gosta, que nos dá prazer, que afaga o nosso ego, né? E isso acaba nos prendendo numa bolha e acaba nos tirando a consciência, que era aquilo que a gente busca no movimento orgânico, que a consciência é enxergar um novo caminho, um novo lugar. Isso que você falou é maravilhoso. Você está prestando atenção na bolha, você formatou uma bolha aí, eu imaginei. Hoje, lamentavelmente, apesar de todo o conhecimento que a vida nos deu, nós hoje compactuamos com aqueles que pensam de forma similar e divergimos muito pouco dentro de critérios do embate lógico, da diplomacia, da educação. E, Ronaldo, eu quero passar para você uma questão em relação ao que eu já tenho ouvido aqui dos debatedores, dos pensadores do programa de hoje.
é essa questão envolvendo, tudo bem, ficar a par, ficar olhando, não julgar, mas aí, de repente, se nota que a própria democracia corre risco. E eu vejo que o movimento orgânico é tão democrático no espectro geral, né? Prioriza tanto essas questões da liberdade, de cada um respeitar o que o outro faz. Me fala um pouquinho disso. Então, esse assunto, ele é muito vago, assim, quando a gente pensa, né, política. O que é política, né? Todo mundo acha que sabe o que é política, mas a gente nunca parou para fazer um levantamento de onde que surgiu a política, a origem da política, né? Como é que começou? É algo real, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso e o que eu descobri, assim, política, o termo política está ligado a polis, né? Polis é cidade, né? Então, a gente já faz uma vinculação de política com meios urbanos, né? E aí, quando a gente pensa em meios urbanos, quando é que surgiu isso? Quando é que surgiu a cidade? A primeira cidade foi a cidade de Jericó, lá na Cisjordânia, que é cerca de 8 mil anos antes de Cristo. Ou seja, 10 mil anos atrás, que é mais ou menos quando a data da Revolução da Agricultura, quando o homem se tornou sedentário. Então, quando o homem começou a se organizar em cidades, surgiu, e essa organização em cidade vem muito da ideia do controle, ou seja, da posse. Quando a gente se organizou em cidade, foi quando a gente começou a lotear a natureza, né? E a definir posses e propriedades e usos dos recursos. E aí, a partir dessa organização nossa, nesse meio urbano, surgiu a necessidade da gente criar regras para que isso fosse definido entre esses seres humanos que estão ali compartilhando esses espaços. E essas regras de uso, definir direitos, definir posses, propriedade, quem tem direito a quê, né? Isso é o que a gente pode definir como política. Então, essa estratégia, essa forma da gente estabelecer as regras para que haja justiça e igualdade. Então, a política está muito ligada a esses termos de justiça e igualdade, né? Agora, se a gente for resgatar mesmo a origem do ser humano, nada disso existia. Se é coisa de 10 mil anos, né? O ser humano vive aí há quantos milhões de anos sem essas regras de uso de posse, porque a gente não tinha posse, né? E a gente volta para a natureza. Então, quando a gente fala de democracia, a natureza é o que tem de mais democrático, porque a natureza não nada é de ninguém. Na natureza não existe posse, não existe propriedade, né? E a gente conviveu e viveu durante muitos anos da nossa história assim, sem ter posse, sem ter propriedade. As regras que a gente seguia eram as regras da natureza. Quando a gente começou a estabelecer esses limites, posses, propriedades, direitos, deveres e tal, é que começou, a gente sentiu essa necessidade de ter a política. Então é mais ou menos aquela ideia tem aquela história do casamento, né? Que o casamento é algo que surgiu para resolver problema que você não teria se fosse solteiro. A política é mais ou menos isso, assim. A política é algo que a gente inventou para resolver problema que a gente não teria se a gente continuasse vivendo naturalmente e seguindo as regras da natureza, né? E aí a gente só foi complicando cada vez mais isso, né? Isso mexe muito. Então, assim, a gente criou o que o Belli chamou de bolha e eu chamo de caixa, né? Que esses limites é um mundo artificial que a gente criou, por isso a gente precisa criar regras que a gente não tem como... Inclusive as artificial, né? E aí cria fronteira, cria países, e cada país com suas regras, e aí precisa da política para poder tentar amenizar os impactos da gente querer dominar, controlar. Então a ideia da política está muito ligada a controle, né? Está muito ligada a controle, ou seja, é comando e controle. Então, o político, né, é aquele que controla. Então, a gente tem que estabelecer, inclusive, regras para definir quem é que vai estabelecer as regras e quem é que vai controlar o cumprimento dessas regras. E aí que é a política, né? Então, está muito ligada à ideia de controle. E essa ideia de controle, né, depois a gente vai explorar um pouco mais também isso, mexe muito com as nossas emoções, né? Sim. E esse mexer com as nossas emoções faz parte
do sistema também. O sistema precisa mexer com as emoções, é como o BL falou aí, né? Porque quando mexe com as emoções, quando a gente age emocionalmente, passionalmente, a gente não está consciente, né? E quando a gente não está consciente, a gente é facilmente manipulado, a gente é facilmente controlado. Então, quando política, dentro de um sistema de controle, né, ela precisa controlar as pessoas. E a melhor forma de controlar as pessoas é você tirar a consciência delas. Porque aí as pessoas não questionam, porque as pessoas não conseguem observar, verificar a realidade, que é a natureza, que é o que a gente já vivia antes de tudo isso. Esse negócio de mexer com as emoções, esse jogo, esse teatro que acontece, né, para mexer com as nossas emoções e nos manipular de alguma forma. Tem um caso na minha família, meu pai se envolveu com política durante um período da vida dele aí, e ele se tornou amigo até do político. Ele foi morar em Brasília lá durante 4 meses para acompanhar secretário e tal do político, e daí ele ficava lá no Congresso vendo os debates, né, deles e tal, e dedo em riste, eu sou isso, tu é aquilo, e vai lá, eu quero assim, eu quero assado, porque eu quero pro meu lado, esse é pro teu lado, isso, aquilo, tal, e um teatro gigante, acusações e tudo, né, e passava um tempo, o Congresso fechava, no condomínio dos deputados, os mesmos que estavam debatendo lá estavam jogando dominó em parceria. Joga quina e cena aí, abre cena, abre quina, terno e duque. Então, realmente é um teatro, é um show, tá cheio de interesses escusos aí, né, obscuros, que a gente, para nos manipular, né, para gerar certas emoções, a gente toma. Teve uma imagem, né? Teve algum partido, que entrou, né? Esse momento em Santa Catarina, no Congresso houve um debate acirradíssimo entre 2 representantes catarinenses, e quando desceram do avião no Hercílio Luz, desceram abraçados. Aquela cena emblemática de uns 15, 20 anos atrás aproximadamente. Mas vamos lá. Essa questão hoje, por exemplo, todos nós, como no futebol, temos o nosso conceito sobre política, todos nós jogamos muito fácil. Temos às mãos uma ferramenta fantástica, que é a internet, a rede social, que poderia e deveria ser usada de uma forma melhor. No entanto, a gente tem visto a utilização que nos preocupa, de certa forma, já vista as fake news que se acumulam por aí. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: era o momento de todos nós nos aprofundarmos, né, nas questões políticas. Muitas vezes nós falamos de judaísmo sem nunca ter lido, falamos do socialismo sem nenhuma noção. Da mesma forma, falamos em comunismo ou capitalismo com conhecimento parco, muito pobre, diga-se de passagem. E a política, eu queria só sugerir que as pessoas que querem se inteirar um pouquinho mais sobre a boa política da discussão, dos embates, que leiam Platão e a República, que é um livro fantástico. Eu ainda não terminei por completo, mas estou além da metade, e ele me encanta pelos debates que lá se via entre Platão, Sócrates e outros pensadores. Vamos para as perguntas? Olha, primeiro agradecer ao pessoal que manda perguntas sempre, e o Buco, ele chegou com a seguinte questão: será que um político com a visão da filosofia orgânica sobreviveria nesse sistema atual? Como ele poderia e deveria agir para fazer a diferença sem se contaminar pelo sistema ou ser excluído por ele? Uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente e ter consciência, né? Acho que quando a gente lê e entende a história da humanidade, do ser humano, como todas as civilizações chegaram até o ponto onde a gente chegou aqui, uma das coisas básicas que a gente tem que ter em mente é que a gente já nasceu numa gaiolinha, ou seja, a gente já nasceu relativamente escravo de um sistema que ele é agora muito difícil de ser mudado, porque é um sistema muito grande, que se tornou global, né? Quando eu falo sistema, são todas as amarras econômicas, todas as amarras de leis, todas as amarras de governo, de territorialismo, né, de militarismo, toda essa cultura que se criou nos últimos 5.000 anos aí no ser humano, elas estão impactando a gente hoje, né, e a gente é obrigado a viver dentro desse sistema, né? O que acho que é legal a gente ter consciência disso, de que nós estamos imersos em algo muito difícil de ser mudado, mas a gente pode fazer uma pequena parte, primeiro, tendo essa consciência, entendendo
estudando, né, sobre a história da gente, a história do Homo sapiens, a história de como a gente chegou aqui, e segundo, a gente entender que a gente pode trabalhar como uma formiguinha para que a gente consiga tornar esse mundo um pouco mais leve, apesar das amarras, né? Quem leu Sapiens, que é um ótimo livro também, é muito importante, tem as 21 lições para o século XXI do Harari, tem toda essa análise, né, de como a sociedade humana funciona e como ela chegou até aqui, né? Quem puder ler esse livro é ótimo, e a gente vai ter uma noção de como a gente é impactado e a forma como a gente ainda vive melhor, apesar de tudo, apesar dessas amarras que eu falei, dessas correntes, a gente ainda está numa vida melhor, assim como humanidade, né, melhor do que a gente esteve há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, onde as coisas eram muito piores, né? Ou seja, nos últimos 200 anos aí houve uma evolução do ser humano no sentido de buscar a liberdade, os movimentos democráticos cresceram, principalmente nos Estados Unidos, né? Na Europa, a Revolução Francesa, né? A quebra daquela crença de que reis, eles são entidades divinas que precisam ser obedecidas independente de qualquer coisa. Então, esse tipo de mentalidade veio para a massa e mudou muito o mundo e deixou o mundo muito, muito melhor. É isso que a gente tem que cuidar para não perder, né? Essa mentalidade, essa busca pela liberdade, porque é a liberdade que faz com que a gente se sinta bem, que a gente possa se sentir bem, que é, no final do dia, no final das contas, a coisa mais importante para qualquer ser humano. Ele ter sentimentos positivos e saudáveis, né, e não sentimentos destrutivos, como a gente fala, como medo, angústia, ansiedade. Todo esse tipo de sentimento vai destruir o nosso corpo e vai destruir as nossas relações. Verdade. Vamos lá, a mesma pergunta então para você, Neto. Vamos lá, Neto. Respondendo assim de forma bem direta ali a resposta do Buco, eu acredito que seja que não. Acho que não tem como uma pessoa que tem essa filosofia mudar o cenário político e o sistema e ir muito adiante com isso. Eu acho que esse tipo de filosofia está mais no tu resolver o seu mundo interior e pequenos grupos que estão ao seu redor. Assim, eu acho que o sistema em si ele é tão bem desenhado e tão grande, ele está tão extenso já, tão engaiolado, tão rígido que é difícil, como o Belli falou, a gente conseguir algum tipo de avanço maior, digamos assim. Tem até a historinha que foi contada no movimento daquela criança que ela desde pequena, ela é guiada, né? Tem um tutor que é super livre, que ela aprende com a natureza, super colaborativa, né? Tem todos os comportamentos naturais dos seres humanos, e a partir do momento que ela vai para uma escola e ela passa a ter um professor, um guia, que ele é rigoroso, que ele é de comando e controle, rapidamente ela se transforma em alguém, um fruto do sistema. Então uma criança, isso é uma história real, que ela acaba se mudando, entrando em linha, né, entrando no sistema rápido, se enquadrando rapidamente. Então acho que a resposta para ele é que é muito complicado mesmo, a pessoa vai acabar sendo abduzida, né, acabar sendo absorvida pelo sistema. Muito bom. Ornaldo, você completa, e eu adiciono mais uma coisinha só, a questão envolvendo esses pequenos grupos que o Neto citou. Não seria por ali começar a se construir uma nova política? Acredito que sim. Como o Neto estava falando aí, uma pessoa que já está mais consciente e que já usa essa visão orgânica, provavelmente não vai entrar na política. Não vai entrar, porque a política ela trabalha muito com essa ideia de controle, e a ideia de controle muito ligada a futuro, né? Então, como é que o político funciona? Com promessas e ameaças, né? Então, o político ele se elege com promessas ou ameaças. Então, você vota em mim, porque eu vou te dar a felicidade, vou trazer a felicidade quando eu estiver no controle para você, ou se você não votar em mim, o outro vai trazer a desgraça. Então, assim, em cima de promessas, em cima da ideia de futuro. E a visão orgânica, ela é muito em cima do real, do agora. Então, um político, uma pessoa com a visão orgânica não consegue entrar na política. E se dentro da política ela começar a ter consciência, provavelmente ela vai ser expurgada ou ela vai sair voluntariamente. Então, e aí, essa ideia, é o que o Neto falou, a gente precisa construir novos
novas formas, novos grupos mais organizados de forma menor e tentar implantar esse modelo mais natural, né? Tentar observar como é que a natureza faz política, como é que a natureza negocia entre as espécies, entre os indivíduos das espécies, né? Quais são as regras que a natureza impõe para as espécies para viverem, né? Então é muito mais em observar e começar a adequar e adaptar, a trazer de novo essa essência, a resgatar essa essência, essa natureza que está na gente, né? E isso a gente consegue com grupos menores e como eu falo, assim, quem está trabalhando pelo bem comum, pela melhoria da sociedade como não está na política. Você pode observar, quem realmente está fazendo algo para melhorar a sociedade, as comunidades, não está na política. E quando entra na política, para de atuar para melhorar, né? Então, os líderes comunitários, né? Eles... Não, por isso eu ia falar do líder comunitário, que na periferia de Nova York começou a surgir esse movimento de líderes comunitários abocanhando a função de um vereador, por exemplo. Eu queria, assim, só para a gente não ter uma visão totalmente derrotista em termos de que não existe solução para a política, né? Particularmente eu sou um cara muito otimista. Eu acho que a gente chegou da Idade Média até aqui, tivemos uma evolução humanitária de índice de desenvolvimento humano, né, em geral. Então, mas o que acontece no movimento orgânico é que a gente tem muito aquela visão de que o orgânico seria água totalmente limpa, tá? Que é onde a gente viveria em harmonia total com a natureza. Hoje em dia, isso é uma utopia, é muito difícil de acontecer, mas a gente pode caminhar em direção a gente pode ir tirando a sujeira do nosso copo, e isso tem a ver justamente com isso que o Ronaldo falou aí, que são as lideranças em pequenas comunidades e pequenos grupos. E assim, eu não tenho uma visão tão assim determinista de que essas pessoas não vão se envolver com política. Não, de repente elas podem se envolver com política, né? A questão é se elas vão se manter íntegras, né? Se elas vão conseguir manter esse ideal de igualdade, de equilíbrio, né? De respeito à natureza, ele continue dentro dos setores políticos. Eu sei que não deve ser moleza, não deve ser fácil, né? Mas eu acredito que existem pessoas que podem inspirar muitas pessoas e podem ir por esse caminho. Olha aqui, o Renato Demer vem nessa direção também. É correto não se interessar nem querer saber de política? Fazer escolhas do que pensar, do que fazer, do que se importar, não é também uma política que se adota? Como diferenciar politicagem de política honesta? Quem quer começar? Bom, primeiro assim, quando a gente... pessoal da filosofia orgânica aqui, a gente não usa muito o correto ou errado, o bom ou ruim, né? Então, assim, a gente usa... funciona para você? Faz sentido? É útil para você? Né? Então, assim, e aí quando a gente começa a ter consciência de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que a política é um jogo de cena, que na verdade é um mundo artificial, que não... está muito descolado da realidade, que a realidade é a prática, é o que a gente vive, o que a gente, como a gente transforma o mundo através das nossas ações, né? Então, se a gente começa a entender isso, a gente começa a pensar que não tem utilidade prática a gente se envolver demais com essas coisas, né? Não tem... foge muito do meu controle tudo que envolve decisões políticas, né? E aí, mas isso é preciso ter consciência, e essa consciência é difícil porque o sistema ele manda para a gente informações e manda para a gente, ele quer gerar na gente, ele quer criar essa ideia, quer implantar essa ideia de que é só assim que o mundo melhora, é só através da política, é só elegendo, e aí a gente se empodera muito dessas questões, assim, achando que eu só vou mudar se eu votar de 4 em 4 anos, eu tenho o meu poder de escolha para mudar o mundo.
né? E a gente acredita muito nisso e a gente é levado a acreditar muito nisso, né? Mas é tudo muito superficial, tudo muito artificial, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que realmente você não tem controle e que as escolhas que, na verdade, você faz não é você que está escolhendo, né? A gente nos induz a dizer, a gente achar que a gente que está escolhendo, mas não é. As escolhas, elas estão sendo feitas pelo sistema e a gente está só endossando elas ali, né? E a ideologia, ela é um negócio muito muito claro, assim, que é uma forma que a gente cria, a gente adota para poder entrar na competição desse sistema, né? Então a gente adota uma ideologia que é algo assim. O que é a ideologia? É um mundo ideal, né? É uma sociedade ideal. Então, alguém que cria uma ideologia, cria uma ideia de sociedade ideal. É uma caixa fechada, né? Estática, alguém que registrou essa sociedade ideal, criou esse conceito teórico, e a gente adota isso como se fosse a solução dos problemas da nossa sociedade, problemas do mundo, né? E aí o político, o sistema, entende muito bem isso e usa muito bem isso. Então, por isso que o político precisa da ideologia para se eleger, né? Então, todo político está ligado à imagem de uma ideologia. Porque a ideologia, ela é a forma com que as pessoas jogam a paixão ali no negócio, né? E aí, quando você tem ideologia, né, você faz as pessoas votarem. Porque a ideologia, ela mexe com essa paixão, ela mexe com essa competição, a gente quer ganhar. A minha ideologia, eu quero que ela seja imposta. Então, a ideia também do sistema eleitoral e político, ele está muito ligado à competição, tanto que a eleição parece Copa do Mundo, né? Então, todo mundo pega... E a ideologia também, ela está muito ligada, ela simplifica muito, teoricamente, as relações, do que é complexo, né? Então, você cria-se um mundo ideal que é teórico. Nenhuma ideologia, nenhum sistema político ideológico foi aplicado e funcionou em lugar nenhum do mundo, mas a gente acredita e a gente pega isso e a gente transforma isso em símbolos, em cores, em imagens e adota aquilo ali passionalmente com esse objetivo de querer ganhar também, né? Eu preciso ganhar, a minha razão tem que prevalecer e tal. E aí, mas quando a gente entende tudo isso, então respondendo a pergunta do Renato, né, você entende que é muita energia que você está colocando num negócio que você não tem controle nenhum. Então não precisa. Então, assim, o fato de você não ter posição política, lado A, lado B, adquirindo essa consciência de que isso tudo é algo artificial, isso tudo é um jogo de cena, né, isso é muito útil para a gente. Isso é muito mais útil e fica muito mais claro e muito mais fácil a gente lidar com tudo isso também. Muito bom. Neto, vamos lá, Neto. Eu não é o que eu faço, não sei se é correto ou não, como o Ronaldo colocou ali, se é bom, ruim, ou melhor ou pior, mas não é o que eu faço no meu dia a dia. É questão de utilidade, aquilo que a gente falou lá no começo, por mais que às vezes pode até ser uma verdade, aquilo que nos chega através das lentes, das mídias, tal, pode ser uma verdade, vamos supor que seja verdade, a gente não sabe, né? Não tá lá vendo, não tá lá junto, né? Mas o que de útil isso vai trazer para mim? A 99% das coisas que são me apresentadas são de prático mesmo, meu dia a dia não tem nada que agregue, entendeu? A não ser gerar emoção ruim, a não ser gerar competição, jogo de poder, eu querer ganhar alguém, convencer alguém, porra, e acho que isso vai perdendo um pouco do sentido da vida, né? As pessoas reclamam tanto, não tenho tempo, mas quando tem tempo daí vai assistir gente lá debatendo, sei lá, trazendo jogo de interesses, luta pelo poder. Então acho que se é correto ou não sei, não é o que eu faço na minha vida, e acredito que, acho que na última eleição aí, que eu lembro desses dois aí, acho que perdi 10, 12 minutos, e ainda me arrependi de ter perdido esses 10, 12 minutos ao longo de todo um processo eleitoral. Não vale a pena. Bom, nós temos uma questão, antes do Rubens entrar, essa questão envolvendo, por exemplo, essa coisa onde se cria a ideia
de que os partidos trazem embutidos na sua carta de princípios uma solução para tudo, né? E, lamentavelmente, os partidos são os primeiros a rasgarem sua carta maior, a sua Constituição, não levando jamais aplicando o que eles preceituam e aí criando esse balaio de gato. Você, Rubens, dá a sua opinião aí também a respeito da pergunta do Renato. Quanto ao envolvimento, eu acho que a questão é que concordo que muito do tempo que muita gente perde consumindo informação a respeito disso é um tempo perdido que poderia estar usando em coisas mais úteis até para o seu próprio corpo, né, para o seu espírito. Mas, assim, também tem algumas questões, tipo legislação, por exemplo. Eu faço parte de um setor, que é o setor audiovisual, a gente tem empresa de desenho animado, e a gente depende, para conseguir operar, de uma agência reguladora do governo chamada Ancine. Então, eu me envolvo em ler leis, por exemplo, que propostas, enquanto elas estão sendo consultas públicas, que se chama, né? Enquanto elas estão em consulta pública, algumas leis elas nos impactam diretamente na nossa atividade. Então essas, como eu tenho essa relação e vai me impactar diretamente, eu entro lá e leio, e eu vejo se aquilo está adequado ou não, e coloco comentários, né? E tem algumas outras leis também interessantes de consulta pública que rodaram aí, por exemplo, tem uma lei que está rodando sobre sobre fake news, que pretende, que deveria obrigar as redes sociais a estamparem estamparem um rótulo de isso é fake news, né, quando comprovadamente dentro da lei que está rodando, que eu acho que é interessante a gente entrar lá e dar o apoio e botar um comentário, né? Mas sempre com aquela coisa, de que a gente ter a consciência, como no movimento orgânico a gente tem, que nós somos só eu indivíduo, eu sou uma gotinha no oceano. Então, a expectativa tem que estar muito baixa, porque a minha vontade talvez não prevaleça. Então, qual é o problema? Quando as pessoas mergulham numa situação, numa proposta dessas, achando que, com todo vigor, com toda a paixão, e de repente quando aquela proposta ela não passa, ou ela não está de acordo com o que a pessoa imaginava, ela entra numa depressão, sabe, e se sente mal. Então é esse tipo de consciência que é interessante a gente ter, de que a gente pode entrar, olhar, opinar e falar, mas aceitar o resultado que vier. Então, assim, por exemplo, o resultado de uma eleição. Muitas vezes você vai votar uma pessoa e não foi aquela pessoa que foi eleita. Ok, a vida continua, todo mundo continua vivendo, e a gente tem as nossas relações, as pessoas próximas, e não vale a pena a gente romper as nossas relações próprias por causa desse tipo de situação. A próxima pergunta vem nessa linha. O Nasser, de São Paulo, bom dia, Nasser, abraço para você. Muitas vezes não aceitamos as escolhas feitas por um parente próximo ou amigo e direcionamos críticas e até nos confrontamos. Mas, no entanto, fechamos os olhos e lutamos cegamente por políticos que sequer conhecemos, mesmo diante dos maiores absurdos cometidos. Legal demais essa questão do Nasser, que está acontecendo exatamente isso. Por que isso se dá? Neto, começa você agora. Eu acredito que seja mais ou menos disso tudo que a gente acabou de falar, né? Essa luta pelo poder, esse universo competitivo que a gente é inserido, de disputa, de jogo, né? De interesses, e que desde pequeno a gente parece que é condicionado a tomar partido, né? Escolher um lado, né? E esse sistema ele é muito polarizado, né? Normalmente fica dois lados lá, o A e o B, o esquerda e a direita no final. E parece que se tu ficar em cima do muro, meu Deus, né, vai ser massacrado, né? Tu não pode nem fazer parte de um grupo social, digamos assim, né? Então tu tem que tomar partido, defender aquilo com unhas e dentes. Aquele partido, e isso é fruto de manipulação, como já foi falado aí, te gera emoções ruins e tu constrói uma verdade em cima dessas emoções, né? Então tu acaba sendo manipulado, vai de desencontro com a tua natureza, e acaba que rompe relações, né? Como o Belli colocou aí, tu acaba, se tu pensa do lado A, outro parente teu pensa do lado B, tu acaba, meu Deus, vamos lá, né? Quer convencer a pessoa, só o teu lado que é certo. A gente chega até a idolatrar políticos, né? Porra,
Eu acho que uma coisa que a gente traz essa consciência do movimento aí de a gente não se sentir nem acima nem abaixo de ninguém, né? E sempre olhar todo mundo de lado como igual e colocar alguém que a gente mal conhece lá em cima, idolatrar, achar que isso que é o rei, né? O dono da verdade. Então, a gente não conhece. Oi? Pior que não conhece. Que não conhece mesmo. Não conhece mesmo. Não conhece Ronaldo, mesmo, né? Para fechar essa pergunta aqui do Nasser, Ronaldo. Então, eu acho que essa polarização ela é muito interessante para o sistema, para quem controla, né? Porque exatamente ela mexe com as emoções. Como eu já estava falando, a ideologia, né? Ela é algo utópico, né? Toda ideologia é utópica, não é aplicável. E o nosso cérebro, né? A gente tem um mecanismo, o nosso cérebro, a gente naturalmente, tem a lei do menor esforço, né? Então a gente sempre otimiza a nossa energia, e isso é uma regra natural que está na natureza e está na gente também, né? Então, por exemplo, a gente não precisa pensar além do que é necessário, né? Pensar gasta energia, né? Isso é muito útil para a gente, por exemplo, quando você vai fazer um bolo, né? Alguém já fez, alguém já fez, e você não precisa pensar para fazer tudo de novo. Para ações práticas, isso funciona muito bem. Agora, quando a gente fala de ideologia, são teorias que, na prática, não se aplicam, porque a gente está falando de relações complexas entre o ser humano, a gente está falando de coisas que não são aplicáveis, né? Mas a gente adota o mesmo princípio, meio que enganando a nós mesmos, né? Alguém já pensou numa sociedade ideal, então eu vou adotar. Eu não vou pensar de novo. Alguém já pensou, eu pego aquele pensamento, né, e adoto para mim. Isso a gente começa a extrapolar e simplificar de tal forma que a gente não olha mais nem para o que é ideologia, para o que está escrito. A gente simplesmente pega um símbolo, uma bandeira, uma cor e joga toda a nossa energia para defender aquilo ali, né, como se aquilo fosse a salvação. E aí o sistema adota isso, e por isso que assim, o político precisa da ideologia, né? Todo candidato precisa se filiar a um partido, precisa ter uma ideologia, senão você não se candidata. Porque é assim que você é a isca que joga para as pessoas, para a gente, né, que está que a gente que é controlado por esse sistema todo. É a isca que joga exatamente isso, essa bandeira, essa cor, essa imagem do fulano que criou a ideologia lá, né? Mas, na verdade, isso não é aplicável e não é aplicado. Então, a gente acredita em promessas e o político pega isso e, olha, se você votar em mim, né, eu vou pegar todo mundo e colocar dentro dessa caixa, que é a sociedade ideal que o fulaninho lá criou e idealizou, e vou colocar obrigatoriamente todo mundo dela aqui. E aí todo mundo vai ser feliz. E a gente acredita nisso. Sim. Ou então é a ideia contrária. Olha, o fulano vai pôr dentro dessa caixa do mal aqui, e quando você votar nele, ele vai implantar essa ideologia e todo mundo vai entrar em desgraça, né? E a gente acredita nisso também. Isso mexe muito com as paixões e a gente começa a entrar nesse nível de competição, chegando a esse ponto de discussão no WhatsApp, inimizade entre famílias, né? E chegando ao ponto de ter guerras entre nações. Verdade, por questões ideológicas e políticas. Essa polarização, então, ela é muito interessante para o sistema, mas se a gente tomar consciência, a gente pode estar acima de tudo isso e não precisa se afetar por nada disso. Eu tenho aqui agora uma pergunta do Roldão Carvalho de São Paulo. O Roldão coloca aqui numa única linha uma pergunta magnífica, e eu vou pedir para vocês três acelerarem a resposta pelo tempo, tá? Mas aqui é bem direta mesmo. Em que regime econômico a filosofia orgânica seria melhor aceita? Vou repetir. Em que regime econômico a filosofia orgânica seria melhor aceita? No liberalismo ou no socialismo? Rubens Belli. Pois é, como o Ronaldo falou antes também, essa questão direita-esquerda, na verdade, ele é o jogo do medo e da expectativa, né? Que só serve para generalizar grupos. E quando você generaliza grupos, você põe uns contra os outros. Você pega uma sala de aula e diz assim, galera da direita fica com camisa vermelha, galera da esquerda fica com camisa azul. Então, vão ser o time do camisa azul contra o camisa vermelha, cara. É isso que vai acontecer.
como a gente falou no movimento orgânico, a gente precisa, não é que a gente pode, tá? Você que está nos assistindo, você precisa estar acima disso, porque se você vestir uma dessas camisas, você vai estar contaminado e você não vai mais pensar direito. Você vai ter sérios problemas em conseguir criticar o cara que veste, entre aspas, a mesma camisa que você. E esse problema não pode existir, né? Quando eu tenho um gestor público que tem que servir a mim, não só a mim, mas a minha comunidade, eu preciso criticá-lo, mesmo que ele seja o meu irmão, mesmo que ele seja um cara da minha família, sabe? Eu preciso criticá-lo, eu preciso ver o que ele diz, ouvir o que ele diz, eu preciso ter um senso crítico em cima disso e dizer, cara, isso não está certo, isso não vai ajudar o nosso grupo, a nossa comunidade. Então, em vez de ficar pensando em quem é de direita ou quem é de esquerda, quem está no vermelho, quem está no azul, ou quem gosta de Inter ou quem gosta de Grêmio, cara, você tem que pensar em esse cara está fazendo coisas para minha comunidade, coisas úteis que vão ajudar e trazer todo mundo para um nível de humanidade melhor, né? Ou não? Quando essa pergunta do Renato aí é mais uma daquelas, eu acho que é uma pergunta que enaltece o que a gente estava falando antes, que vai acabar enaltecendo as ideologias, que não é o objetivo do movimento orgânico, do Roldão, desculpa. A gente não tem como saber, porque isso aí é só com bola de cristal a gente conseguiria, né? E o que é que acontece, né? O Harari é muito bom nisso, que ele fala sobre as narrativas que são necessárias para juntar grandes grupos de pessoas, né? E a gente está vivendo um momento histórico onde as narrativas elas estão em xeque, ou seja, a narrativa do comunismo, né, não funcionou na União Soviética, e a narrativa do liberalismo e do capitalismo não está funcionando também na polo dos Estados Unidos, porque gera grandes desigualdades sociais, abismos socioeconômicos gigantes, né? Então a humanidade está meio que em xeque na falta de uma nova narrativa. O que nós temos que cuidar é não fazer um retrocesso, que eu acho que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão voltando para os anos 50, sabe? O que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 50 é uma coisa muito velha, muito inútil ficar discutindo direita, esquerda. A gente Verdade. Bom, Neto, a tua posição aqui sobre a pergunta do Roldão, que regime econômico a filosofia orgânica seria melhor aceita no liberalismo ou no socialismo? Eu acredito que nenhum dos dois. Eu acredito que cada o movimento, a filosofia, ela é muito livre, ela é muito aberta, então não existe uma verdade única, existe a sua verdade, existe a intenção de você mergulhar nesse seu oceano interior e achar a sua fórmula, a sua filosofia, digamos que é uma autopolítica, né? Desenvolver uma autopolítica interna e ser coerente perante ela, ser íntegro, né? Nas suas atitudes, no seu dia a dia, de acordo com essa sua política, sua filosofia desenvolvida internamente. Então é isso que traz a filosofia orgânica. Pega um pouquinho de cada uma aí e tal, e desenvolve a sua própria e faz isso vir à tona, e você vai se conectar com aquilo que faz sentido. Eu acho que, né, as coisas começam... Eu sempre falo que as pessoas que estão nos liderando são reflexos de nós mesmos. Não adianta a gente ficar apontando o dedo. Vai para dentro de si, né, exercite a autorresponsabilização e veja onde você está sendo corrupto no seu dia a dia, onde você está prometendo e não cumprindo, né, como os políticos fazem, onde você não está fazendo acordos direito, onde você está prevalecendo o seu interesse próprio. Eu acho que se cada um ir para dentro de si e fizer esse exercício, independente de socialismo, capitalismo, liberalismo e tal, eu nem entendo muito isso aí de esquerda, direita, eu acho que isso aí que vai ajudar bastante esse novo mundo aí. Ronaldo, fecha. É por aí mesmo, é consciência, né? É que o Belli estava falando aí do Harari. O Harari fala muito assim disso, né? Consciência. A consciência ela não vai vir de cima, de regime. Consciência individual, é de cada um, é de dentro para fora, né? E numa sociedade onde todo mundo é consciente, não precisa de governo, não precisa de sistema, não precisa de regime, não precisa de nada, né? Como o Neto falou, a gente se autogoverna, a gente se autogerencia, né? E para se autogerenciar, a gente só precisa observar o mundo real, a natureza e as relações, as pessoas, como é que se desenvolvem nisso, né? Então, por isso que, assim, os ismos, na verdade, são
entraves para a consciência, né? Se a gente está pegado a algum ismo, é porque a gente está precisando ainda desenvolver mais, entender mais como funciona o mundo real. Muito bom. A Daniela Andreoli, para terminar agora o rol de perguntas, eu creio que toda liderança erguida, levantada pelo povo, seja para a disciplina do próprio povo, e estão para servir o povo. Ergue-se o qual a maioria se identifica com o plano proposto. Visto que não temos muito controle sobre um planejamento em futuro e não estamos debaixo de apenas uma opinião política no próprio partido há divergências, como pode-se ter melhores decisões para que, dentro de um país com necessidades diferentes, o povo seja atendido em suas reais necessidades? Começa você, Rubens? Sim, ela citou um ponto muito interessante aí, que é o tamanho, né, do país. Assim, a gente sabe que, observando a natureza, como é o nosso objetivo no movimento orgânico, na nossa espécie de primatas, né, que somos sapiens, nós somos primos dos chimpanzés, a gente sabe que a gente vai se dar bem em grupos de até 30, no máximo, sei lá, 50 indivíduos, onde a gente conseguiria estabelecer lideranças legítimas, né, que aí estão pautadas mais na habilidade do indivíduo de conseguir se dar bem com os outros indivíduos, né. Quando a gente parte para grupos gigantescos como nações, né, até cidades, isso se torna muito mais complicado. Então, de um ponto de vista orgânico, a gente já fugiu da natureza, a gente já tá fora do que a natureza prevê, a gente já está fora das leis da natureza nesse tipo de situação, né? E aí a gente é obrigado a criar todos esses sistemas e essas narrativas que existem para que as pessoas andem em prol de um objetivo comum. Neto. Então, eu acho que ela falou de líderes, né? Eu acredito que a gente passou por um período aí da sociedade, já nos anos mais ou menos recentes, aí, que os líderes, eles eram entronados, assim, né? Colocados lá, né? Vai lá, senta lá em cima e dá as coordenadas aí. E recentemente a gente botou os líderes à frente, digamos assim, né? Mas eu acho que eu entendo que os líderes de verdade, por isso que a gente citou os líderes comunitários ali, eles afloram do meio, assim, é uma coisa meio que natural, sabe? Esse que é o verdadeiro líder. E daí ele já tem a confiança ali daquelas pessoas. Eu acho que é por isso que também faz sentido ser grupos menores, 30, 40 pessoas, né? Como são ali as comunidades e tal. E esse líder que ele aflora, ele não está à frente nem acima, né? Ele está junto ali, né? Dos seus liderados. E isso cria muita força, né? Cria muita colaboração. Então, acho que é mais ou menos por aí essa questão. É descentralizando e formando grupos menores, exercendo essa liderança genuína que é natural, que acontece. Né? Passa a régua aí, Ronaldo. Nada a complementar, acho que é isso aí mesmo. Aqui no Acordar e Agir, hora de acordar. Que crença ou atitude você já abandonou? Posso começar contigo, Ronaldo? Bom, que crença que eu já abandonei é a crença na dependência desse sistema, né? Então, assim, entender que quanto mais eu me sentir dependente da política, das decisões políticas, mais eu vou me afetar, mais eu vou sofrer, mais eu vou tá diante de coisas que não estão sob o meu controle, né? Então, tentar se influenciar ao mínimo pelas decisões que não estão sob o nosso controle, né? E aí, como o Belli falou, todo mundo está na sociedade, a gente não tem como fugir de regras e leis que estão sendo impostas o tempo todo para a gente, né? A gente precisa pagar imposto, porque senão a gente é preso, multado, enfim. Então a gente tem que pagar imposto e a gente está sujeito a mudanças de regramento a todo instante. Então, quanto mais a gente tentar se afastar de se envolver com coisas que não estão sob o nosso controle, e aí entra muito em ações práticas, por exemplo, quando eu tenho muitos bens, eu tenho muitas coisas, com certeza a política vai influenciar mais na minha vida, porque a política pode fazer eu perder coisas. Quando eu investo em ação, por exemplo, a política influencia totalmente
As decisões políticas influenciam totalmente, e aí começa a se gerar um sofrimento em cima de coisas que estão dependentes de decisões políticas. Então, o minimalismo, por exemplo, é uma ação que tira um pouco desse peso que é depender de decisões políticas. Tá certo. Ô, Rubens, para você, o que crença ou atitude você já abandonou? Olha, eu acredito que acho que relacionado à política é que direita ou esquerda vale a pena, sabe? Já abandonei essa ideia faz algum tempo. Então, o que a gente tem que ter é a noção de que quem entrar, independente de quem for na política, a gente tem que ter a ideia de que eles estão lá para nos servir e fazer o bem para o povo, e não o contrário. Tá, eu já antecipo antes do Neto, dizendo que eu já abandonei a ideia também de pensar que os partidos trazem soluções. Eu acredito muito no surgimento de lideranças comunitárias com vivência dentro de um grupo menor de pessoas achando a solução para as coisas grandes. Neto? Já que o tempo já está estendido aí, eu vou na mesma do Ronaldo, a crença da crise da liberdade, na verdade, né, de achar que ficar preso a algo, a uma ideologia, uma ideia, a um partido, a esse show político faz sentido para minha vida. Eu abandonei essa crença e consigo viver, só pegar aquilo que me é útil, como o Belli falou ali, uma coisa ou outra, e viver muito melhor do que eu vivia antes, preso a essas questões, esse universo político aí que nos é apresentado. Ok, agora então para terminar, momento agir do discurso à prática, o que as pessoas podem fazer já para melhorar suas vidas? Ronaldo? Parar para pensar. Acho que a primeira coisa, a gente fala que nós temos duas regiões no cérebro aqui, uma que a gente chama da amígdala e a outra é o neocórtex, né? O neocórtex é o racional e a amígdala é o que libera hormônios das emoções. A gente usa muito a amígdala e pouco o neocórtex. Então é usar mais o neocórtex. É questionar as nossas emoções e parar para entendê-las, né? E aí, a partir disso, ver o que faz sentido ou não entrar. Então, entrar em discussão por causa de ideologia, por causa de coisas que não são reais, que não são práticas, que não são ações verdadeiras e práticas de mudança, de transformação da vida. Vale a pena? Isso que está acontecendo é por uma questão passional ou é racional? Então, a primeira coisa é isso. Vamos entender as nossas emoções e vamos ser mais racional. Muito bom. Neto? Eu acredito que seja isso, de desenvolver pensamento crítico, reflexão mesmo, e daí agir, né? Não adianta só lá, pensar, tal, usar o seu racional ali e ver que realmente não faz sentido e continuar tendo o mesmo tipo de comportamento. Então, é desenvolver essa racionalidade aí. Eu acredito que a gente fala muito de poder, mas então a gente está falando aqui de ir para dentro de si, desenvolver o poder sobre si mesmo, né? Um autopoder, né? Aquilo que a gente falou de autopolítica, autopoderamento e tal, e parar de querer pegar a notícia por aí, desenvolver o poder, influenciar, né? E, no caso, convencer outros, né? Desenvolver o poder sobre os outros, né? Se empodere, vá para dentro de si e use essa reflexão, essa autocrítica aí para fazer melhores escolhas. Para terminar, Rubens Belli, você? Eu acho que o mais legal é você tentar sair da sua bolha, sabe? Da sua bolha de segurança e de conforto. A gente aprende muito com isso, sabe? Você tentar ouvir pessoas que têm opiniões completamente diferentes das suas, e assim, só que aí não vai entrar no embate, né? Porque você não mais ouvir no sentido de não querer convencer a outra da sua opinião, mas ouvir por ouvir. E ler e se informar a respeito de coisas diferentes também, né? Não só aquilo que a gente gosta, mas que a gente concorda, aquilo que a gente discorda. Por que você discorda? Porque vai lá, lê e fica acima das paixões. E como o Ronaldo falou ali, usar um pouquinho mais de pensamento crítico para ficar, para ter uma noção, uma opinião mais menos emocional e passional a respeito daquilo. Muito bom.
Eu acho que a gente atingiu o objetivo, discutimos aqui um tema bem polêmico, né? Essa questão de nos deixar se envolver pelas questões políticas partidárias, por suas ideologias. Acho que o debate foi em grande nível. Ô Ronaldo, muito obrigado pela tua presença hoje aqui, parabéns pela abordagem, por ter trazido esse tema para o Acordar e Agir dessa quinta-feira. Eu que agradeço, Carlos Henrique, obrigado aí, Neto, Belli, Tiano, pelo debate. Acho que para mim foi muito esclarecedor e trouxe aprendizado. Espero que para todo mundo que assista e ouça também. Neto, brigadão, Neto. Até um próximo encontro. Parabéns também pela abordagem. Eu que agradeço. Obrigado, Carlos, Tiano, a todos os ouvintes aí, um abraço. O Carlos continua sendo um grande maestro, aí, como eu falei, né? Fazendo ancoragem aí com muita propriedade. Agradeço a oportunidade. Quando puder, eu estarei de volta. Rubens Belli, que bom tê-lo aqui. Volte mais vezes. Um abraço, Rubens. Boa semana. Obrigado, boa semana para todo mundo aí. Tá certo, um agradecimento ao Tiano, que fez todas as coordenadas técnicas aqui, viabilizou esse link com 4 lugares diferentes, aqui a sede da PG2, com Blumenau 2 vezes e com Anápolis no estado de Goiás. Meus amigos do Movimento Orgânico, um grande abraço. Na quinta-feira que vem a gente vai abordar um outro tema no Acordar e Agir, através do seu canal de comunicação digital, a página 2. Tenham todos uma boa semana e até lá. Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.